Prefeitura de São Gonçalo do Amarante. Tempo de reconstrução e progresso. Todo sábado às 12 horas, você tem um encontro marcado com o programa A Hora das Comunidades com Jefferson Andrade. Como está a sua rua, como está o seu bairro, como está a sua comunidade, todos os sábados às 12 horas aqui na TV Futuro. Muito obrigado! Não perca, gente, está imperdível o nosso programa A Hora das Comunidades na TV, sábado às 12 horas aqui na TV Futuro. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. Esporte, denúncias, comunidade, informações ao vivo. Bom dia, está no ar o Fala Geral, aqui na TV Futuro para todo o Brasil. Quarta-feira, 30 de abril, o quarto mês do ano. Está terminando hoje. Amanhã já será maio, quinto mês do ano, feriado nacional, Dia do Trabalho do Trabalhador. Mas a gente está aqui nesta quarta-feira bonita, que faz sol em Natal. E a gente abre o programa, bola na rede, gol, alegria do torcedor, gol. Você gosta de futebol? Gosta de futebol? Então bola na rede. Ontem, o Retrô 1, Fortaleza 1, Copa do Brasil. Mostra os gols para você. Na tela, Itapuã, fala, no ar. O Rafinha, vem o Maringá no disparo rasante pro Maranhão! Até o narrador assim quando ele gritou: São Luís do Maranhão! Partiu, Scarpa, levantamento, desvio! É do Galo! Igor Rabelo, é fatal! No alto com toda a sua sedução. Levantamento do Scarpa no caos. O levantamento partiu do Léo Ceará na grande área com desvio. É do Dogão. Foi o Ronald. Desvio fatal para retomar a vantagem para o Dogão. O Ronald que com eixo, ele já invadiu a área, fez o toque para o Hulk. É do Galo, que é fatal. Ele enche o pé com potência, com violência, no passe antes do Rony para Coelho. Passa por todo mundo, tem desvio e tem chute de fora na trave. Gol! É do Retrô! De Franco e um belo gol na Arena de Pernambuco. No rebote ele emendou de primeira. Pikachu, a bola voltou, Luciano, a bola tá viva, Luciano. Gol! Lucero, se tava na má fase, se tava faltando gol, agora não. Olha o toque de cabeça, Wesley, carimbou, atravessou o rebote! Gol!
Nacional! Com raiva, com vontade. Vira na esquerda, bola com o Caio Vitor, bateu colocado, golaço! Pro Náutico aqui no Morumbi. Mandou pra grande área, Luciano dominou, tentou girar, clareou, o empate! Gol! Vamos, São Paulo! Luciano empata o jogo para o tricolor aqui no Morumbi com 21 minutos do primeiro tempo. O artilheiro da equipe nas últimas 2 temporadas vivia um momento de jejum, perdeu oportunidades claras no início. Abriu espaço, conseguiu o cruzamento, Luciano! Gol! Vamos, São Paulo! No primeiro minuto do segundo tempo, Luciano vira o jogo pro tricolor aqui no Morumbi. 0 Fluminense, 0 Aparecidense. Keno arriscando de fora da área. Gol! Do Fluminense! Na jogada individual de um jogador que está tentando retomar a confiança. Tá aí, você acompanhou que belo gol aí, uma pancada, hein? Gol indefensável, gol bonito. Gol é a alegria do torcedor. Mas olha, o que não está deixando o torcedor feliz são essas betes. Essas betes não estão deixando a torcida feliz. O torcedor não está feliz. E ontem, no Senado Federal, um empresário de betes que estava sendo ouvido, ele recebeu voz de prisão de uma senadora e saiu algemado da CPI. Tá bom? Coloca na tela, fala no ar. Quem lhe orientou a vir nessa CPI no dia de hoje? Resposta simples. Resposta simples. Eu recebi a convocação. Sim, mas quem lhe orientou a estar nessa CPI? Os próprios advogados. Senhor presidente. O senhor recebeu, recebeu uma notificação na sua casa? Foi uma ligação. Pois não, minha querida relatora. Não vou pedir vênia aqui, mas senhor Daniel Pardim Tavares Lima, o senhor está preso. O senhor, seus advogados vão poder explicar num HC. Excelência, pela ordem, eu noto aqui que é um claro abuso. Senhor, impetre um HC, por favor. O senhor está preso. Abuso de autoridade. Foi pedido. Então, me processe. Vou processar. Porque ele não mentiu. E não houve nenhuma mentira concreta. Eu gostaria só que justificasse qual foi a mentira que pegou aqui. Qual é essa credencial? Não existe uma mentira? Por favor. Ele não conhece, Adélia não conhece, Alexandre Moraes, não sei o quê. Explique para o juiz. Eu já vi inúmeras... Senador Rogério. Excelência também. Rogério. Então me prenda por abuso de autoridade. Mas veja bem. Por favor. Por favor. Junto com a delegacia. Eu vou. Pessoal. Me prenda também, me prenda. O senhor me prenda. Eu só gostaria de entender qual o fundamento da prisão. O senhor vai trabalhar.
Eu gostaria só de entender o Falso motivo. testemunho. Falso testemunho. O senhor está preso, senhor Daniel. Falso testemunho. Foge prisão. Doutora Soraya, por favor, qual o motivo da prisão? Já foi dito. O senhor impede no HC. Falso testemunho? Por favor, eu vou suspender essa sessão por 5 minutos para nós deliberarmos em relação ao que aconteceu aqui agora. Houve um pedido de prisão, que qualquer um pode solicitar um pedido de prisão aqui, nós vamos avaliar. Há a imputação de que houve falso testemunho. Isso está acontecendo desde o começo. Está acostumado. Então, eu vou o advogado está usando. Você, por favor, permanece aqui. Nós estamos com a Polícia Legislativa aqui, que vai garantir sua integridade, sua segurança, tá? E nós vamos deliberar sobre esse pedido de prisão que foi feito pela nossa relatora. Ela tem prerrogativa para tal. Qualquer senador aqui pode pedir prisão em flagrante, desde que esteja embasada nos dispositivos legais. Eu não estou lhe concedendo a palavra ao patrono. Eu não quero cercear o direito de defesa de ninguém. Eu só quero dar uma organizada nessa oitiva. Então, a palavra está com o Exalci, depois você vai se manifestar, mas já chamo a atenção aqui, Exalci, que nós podemos considerar que o convocado está mentindo como nós temos certeza que ele sabe, que ele conhece alguém e diz que não sabe. Isso é mentira. Ou é outro nome? Eu não conheço outro nome. Né? Você conhece a Soraya Tronic? Eu digo, olha, eu prefiro ficar calado. Estou mentindo? Não estou falando a verdade. Então, volta a palavra a você. A pergunta básica que eu fiz no início. Qual a relação de Vossa Senhoria com a Adélia Soares? Conhece a Adélia Soares? Prefiro manter em silêncio. Excelência, pela ordem, posso... Se conhece a Adélia Soares, dizer que prefere ficar em silêncio? Excelência, pela ordem. Volta a palavra ao senador Exalci. Vossa Senhoria conhece a Adélia Soares? O rapaz está saindo aqui. Não conheço. Não conhece a Adélia Soares? Não. Aí, presidente, fica aí, ótimo. Porque pela informação aqui da documentação que nós temos, Vossa Senhoria é sócio dela. Vossa Senhoria, então, não é sócio dela, porque Vossa Senhoria não conhece? Não. Não é sócio? Não. Esses documentos aqui da empresa Pitt Brosson, processadora de pagamentos limitada, de capital inclusive de R$100 mil cada, que movimentou 2,5 bilhões provenientes de apostas ilegais. Vossa Senhoria nega que Vossa Senhoria é sócio dessa empresa? Sim ou não? Só para dizer se é sim ou não. Prefiro permanecer em silêncio. Há uma incoerência grande. Primeiro diz que não conhece, agora diz que fica em silêncio. Se não conhece, é só dizer que não é sócio aí. Porque eu nunca vi alguém ser sócio de alguém sem conhecer. Então, se Vossa Senhoria diz que conhece, Vossa Senhoria deve reconhecer também. Não é que esse contrato dessa empresa, Vossa Senhoria não participa. Alguém usou... O senhor acha que alguém usou o nome do senhor para criar essas empresas? Já que grande parte delas foram criadas com CPF de falecidos. Chama a Polícia Legislativa. Presidente, o advogado ele não pode... Por favor, seu nome, por favor. Dr. Lucas Monteiro. Dr. Lucas, eu queria dar ciência ao nosso convocado Daniel que o artigo 342 do Código Penal Brasileiro define o crime de falso testemunho ou falsa perícia. Ele consiste em afirmação falsa, negar ou calar a verdade em processo policial ou administrativo ou em juízo arbitral, quando se atua como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete. A pena de reclusão de 3 a 8 anos. O que acontece? Já podíamos imputar ao nosso convocado esse artigo. Por quê? Porque, meu querido senador Rogério, o senhor Daniel, ele aparece como sócio dessa empresa
Peach Blossom River Technology. E ele disse aqui que ele não conhece a senhora Adélia, que seria sua sócia. Com todo respeito, aqui quem fala no microfone é o depoente. O senhor, a banca tem o direito de orientá-lo, ok? Mas é importante que fique claro. Eu sou advogada, então vamos tentar aí mais uma chance para o senhor Daniel. Senhor Daniel, o senhor conhece o dilema do prisioneiro, a teoria dos jogos? Não conheço. Eu vou passar para o senhor só para o senhor entender a importância, tá? Para que a gente consiga... Nós não queremos prendê-lo em flagrante, o senhor já está em flagrante, mas o que nós queremos é solucionar um problema, é chegar a uma conclusão do escopo dessa CPI. Mas eu vou passar para o senhor o que isso significa. O dilema do prisioneiro é um conceito fundamental da teoria dos jogos que ilustra como a busca individual por melhores resultados pode levar a resultados piores para todos, mesmo quando a cooperação seria mais benéfica. Olha só, vamos dar uma situação aqui. 2 prisioneiros, duas pessoas são presas e interrogadas separadamente por um crime que cometeram. A polícia não tem provas suficientes para condená-los, mas oferece um acordo. Se um deles confessar e o outro não, o que confessou é libertado e o outro recebe uma pena mais pesada. Se ambos confessarem, ambos recebem uma pena menor. Se ambos ficarem em silêncio, ambos recebem uma pena leve. Mas olha o que importa aqui, ó. Se ambos se calam, outras provas tendem a prevalecer. Nós temos rifes, nós temos outros meios de prova. Se um deles fala, vamos supor, nós temos 3, 4 pessoas, inclusive Alexandre Moraes de Assis, o senhor conhece, senhor Alexandre? Não é o Alexandre de Moraes do STF. Alexandre Moraes de Assis, o senhor conhece? Bom, também é sócio, tá? Do senhor. Vamos dizer que dentre todos esses sócios, se um deles fala, o que se cala pode vir a ser condenado porque poderá essa prova testemunhar contra o senhor. Então, só para o senhor tomar um tanto de consciência sobre a situação em que o senhor se encontra aqui. Mas, é lógico, não sou sua advogada, eu estou tentando acalmá-lo, e eu sei que a situação não é simples, é complicada, mas nós queremos ajudar nesse sentido. Nós tivemos aqui um pedido de prisão em flagrante que foi exarado pela nossa ilustre relatora Soraya Tronic, e em virtude dessa solicitação de prisão em flagrante, eu solicito à Polícia Legislativa do Senado que tome as providências para lavrar o auto de prisão. E seguimos para o próximo item da pauta. Excelência, pela ordem. Não, vai falar. Só gostaria de entender. Durante a lavratura da prisão, o senhor vai ter a devida informação. Eu vou passar ao próximo item da pauta, que é em relação à convocação e a não presença da nossa próxima convidada, que é a doutora Adélia de Jesus Soares. Olha, você que está acompanhando o nosso programa, você que está no Fala Geral,
aqui da TV Futuro, estas betes, essas casas de apostas, elas estão dominando o Brasil. Esses jogos. Até aqui a Arena das Dunas, até o nosso Arena das Dunas, Marinho Chagas, é casa de apostas. Só que chamo não, viu? Arena das Dunas, Marinho Chagas. Para mudar esse nome não era para passar pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, não. Os deputados ficam calados, não falam nada. Uma operação policial prendeu 15 pessoas no Rio Grande do Norte ontem. E está repercutindo no Rio Grande do Norte. Nós tivemos cidade Nova Cruz, Mossoró, Grossos. Tivemos fora do nosso estado, Tocantins, São Paulo. Enfim, é o crime. Tá bom? Coloca aí, para quem está no Fala Geral, no ar. Os mandados de prisão preventiva, busca e apreensão e bloqueio de contas da Operação Rush aconteceram em 4 estados do Brasil, sendo esses Rio Grande do Norte, São Paulo, Pará e Tocantins. Cerca de 200 policiais de diversas forças participaram da operação e agora os itens apreendidos fornecerão a base para a investigação futura por parte da Força Integrada. A operação realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, que é composta pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pela Polícia Federal, Polícia Penal Federal e ITEP, ela teve o objeto, né, de combater a atuação de uma facção criminosa de âmbito nacional que atua também em Mossoró, no oeste do estado. Os integrantes dessa facção fazem o tráfico de drogas, o tráfico de armas, lavagem de dinheiro e também o crime de organização criminosa. Então, o objeto dessa operação foi reprimir esses crimes e diminuir a atuação dessa facção. A gente já tem um escopo a nível estatístico do que é que foi apreendido, ou pelo menos quais itens foram apreendidos nessa operação? Essa operação gerou a expedição de 48 mandados judiciais, sendo 19 de prisão preventiva, 22 mandados de busca e apreensão e 7 bloqueios de contas bancárias. Durante a deflagração, nós conseguimos prender 15 pessoas, prendemos efetivamente no município de Mossoró 11 pessoas e 7 contas foram bloqueadas. Durante também a deflagração, nós conseguimos autuar uma pessoa em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo e receptação. A maioria desses mandados foram executados aqui em Mossoró? Como é que foi isso dentro da operação? Esses 19 mandados de prisão preventiva, 11 foram concretamente cumpridos aqui no município de Mossoró. E isso é apenas uma etapa da operação? Ainda existem outros desdobramentos sendo pensados para um futuro? A investigação continua depois da deflagração dessa etapa de hoje? A operação gerou a apreensão de diversos materiais. Esses materiais serão analisados e, com certeza, vai dar ensejo a novas investigações e deflagrações de outras operações. A polícia trabalha, mas é que o crime, meu amigo, a bandidagem, cada dia ela prolifera, ela aumenta, ela cresce. A polícia pega uma aqui, já tem outra aqui, outra ali, pá. A cidade de Nova Cruz é uma cidade hoje violenta, região agreste do Rio Grande do Norte. Região agreste do Rio Grande do Norte. Coloca na tela aí, Itapuã. Marcos Pontes, fala no ar. Nós estamos aqui na cidade de Nova Cruz. A violência tem tomado conta dessa cidade, região agreste. Ontem nós estivemos aqui mostrando aquele trágico homicídio. Um irmão tira a vida da própria irmã. E hoje, um homem conhecido por Felipe, ele foi esfaqueado no bairro Frei Damião e foi socorrido aqui no hospital, estabilizado, recebeu todo o atendimento e logo em seguida foi transferido para o Hospital Dioclésio. Mas também nossa equipe esteve até o local na Vista do Sol, como é conhecido aqui, perto do Planalto, onde um senhor conhecido como José Luiz da Silva, vulgo baiano, foi morto a pauladas. Nós vamos até o local e mostrar para vocês a cena do crime. Olha, nós chegamos no local, o local aqui, o bairro Vista do Sol, um acesso muito difícil. Queremos também parabenizar os profissionais do SAMU que foram até o local e constataram que o seu baiano, José Luiz da Silva, conhecido como seu baiano, felizmente
não suportou as pauladas e faleceu no local. Agora vocês estão vendo as imagens do ITEP, a Polícia Civil, a perícia criminal, fazendo todo o procedimento aqui nesse bairro, esse bairro que se tornou um bairro tão violento em Nova Cruz. Nós conversamos com a Polícia Civil e, infelizmente, a família não veio fazer o reconhecimento do corpo do seu baiano. Mesmo assim, ele foi transferido para o ITEP, aguardando os seus familiares. Quem o matou? Tem gente com a gente, Itapão, coloca aqui na tela do Fala Geral. O povo tem vez e voz. 84994618915 é o nosso WhatsApp para você interagir com a gente. Pastor Damião Bezerra, bom dia, meu amigo. Que Deus te abençoe grandemente. Hoje tem culto nas nossas igrejas, 19 horas, na Casa de Oração Unidos em Cristo, que fica em Caicó, na rua Antônio Galdino, 311. Alô, Caicó! Um abraço para essa turma amiga de Caicó, que está acompanhando aqui no Neto, que está no Fala Geral, aqui da TV Futuro. Você pode acompanhar no YouTube, hein? Tem o YouTube da TV Futuro e tem um que é só Fala Geral. Só colocar Fala Geral. Olha aí o nosso YouTube. Fácil demais. Fala Geral, faça a sua inscrição. Obrigado, se inscreva agora, dê um joinha, diga onde você está, converse com a gente. O povo tem vez e voz, Itapuã. Coloca na tela. O povo, o amor ao dinheiro é a fonte de todo o mal existente no mundo e em especial no Brasil. O dinheiro só não compra o amor, amigo. Compra não. Compra não. Nem a saúde. Sargento Melquisedeque acompanhando o Fala Geral. Um abraço, meu amigo. Ligado aqui na TV Futuro com Aquino Neto. Nosso muito obrigado, nosso agradecimento todo especial. E o deputado federal Glauber Braga teve mais um recurso negado na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Da Câmara Federal, aliás. Coloca na tela, no ar. O processo andou mais um pouco aqui na Câmara dos Deputados, viu? Foram mais de 7 horas de discussão lá na Comissão de Constituição e Justiça, discussão muito acalorada, contrapondo ali muitas vezes parlamentares mais próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, e ali quem estava apoiando o Glauber Braga, não só os deputados do PSOL, mas também da base do governo, principalmente PT e PSB. Não deu muito certo para Glauber não, viu? O recurso dele foi reprovado, rejeitado na CCJ por 44 votos a 22. Por isso, o texto agora vai seguir para o plenário da Câmara dos Deputados. Isso deve ocorrer já no segundo semestre deste ano. Glauber, então, precisa evitar os 257 votos a favor da cassação para que ele mantenha o mandato aqui na Câmara dos Deputados. A expectativa é que Glauber tente um pouco mais do corpo a corpo com os parlamentares, mas sem ali deixar de lado o DNA do mandato dele aqui na Câmara, que é um DNA, que é um mandato muito combativo, né? Principalmente ao ex-presidente Arthur Lira, ao pagamento, repasse de emendas parlamentares irregulares, principalmente do orçamento secreto. Muito por causa disso, Glauber segue nesse banco dos réus aqui na Câmara dos Deputados e vai enfrentar, então, esse último passo, esse último processo do caso, que é o plenário da Câmara dos Deputados. Glauber chegou a conversar com o presidente da Câmara, Hugo Mota, houve um acordo para que ele tivesse tempo para poder dialogar com os outros partidos, algo que aqui nos bastidores já tem se falado, vem dando um pouco certo, viu? Há uma expectativa de que Glauber seja, sim, punido por toda a confusão contra um integrante do MBL. Glauber chegou a agredir esse integrante do MBL aqui na Câmara dos Deputados, por isso desse processo, e ele tem dialogado com os líderes partidários que pensam num outro tipo de punição. Mas a gente só vai saber mesmo quando esse texto chegar ao plenário da Câmara dos Deputados. Se fala em suspensão, substituir a cassação por suspensão. Mesmo assim, a gente vai seguir acompanhando esse assunto. Tem movimentado muito a Câmara dos Deputados por aqui, viu? E como tem movimentado? Agora, a movimentação grande aconteceu ontem, uma discussão acalorada entre os deputados Gilvan da Federal, deputado do PL, e o deputado
Lindenberg Faria, do PT. Por pouco, não houve porrada. Fala, no ar. Maiores escândalos de corrupção do país se encontrou no governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Se eu fosse chamado para ser ministro da Justiça de um governo corrupto desse, eu não seria. Se fosse chamado para ser diretor da Polícia Federal de um governo corrupto desse, eu não seria. Então é uma vergonha. Pessoas que se dizem honestas estão participando de um governo a qual esse descondenado deveria estar preso, pagando pelos seus crimes. 12. Nenhum deputado poderá referir-se de forma descortês e injuriosa aos membros do Poder Legislativo ou às autoridades constituídas desse e dos demais poderes da República. Esse sujeito é um desqualificado. Pediu a morte do... Quase se agrediram fisicamente. A deputada Laura Carneiro entrou no meio para impedir que isso acontecesse. E digo uma coisa a mais para vocês. Um deputado da extrema-direita foi ouvido dizendo no corredor logo em seguida para o Lindenberg Farias: achei que você estava apostando que você ia dar na cara dele. Pois é, que coisa, hein? Tem que ter calma. Você tem que debater no campo das ideias. Você tem que convencer no campo das ideias. E não ir para agressão, não em verbal, não pessoal. Isso é algo realmente ultrapassado. Ultrapassado. Olha, criada a federação entre os partidos União Brasil e o Partido Progressista, UPP. Criada a federação política para a eleição do próximo ano, 2026. Esta federação, ela terá validade por 4 anos. 4 anos. Então, criada a federação União Brasil, PP. Falta apenas a oficialização do Tribunal Superior Eleitoral. Fala, no ar. De 109 parlamentares, mas também no Senado 14 senadores, 1.400 prefeitos e aproximadamente 12 mil vereadores em todo o país. Então a federação ela já sai disparada ali na composição de parlamentares, uma força política, demonstrando então esse objetivo deles de demonstrarem essa força política entre os dois partidos. O comando vai ficar sob a responsabilidade de Antônio Rueda, que é presidente do União Brasil, e também Ciro Nogueira, presidente do PP. Eles vão presidir essa federação até dezembro de 2025 deste ano, quando haverá uma eleição e aí, portanto, será definida uma nova direção para essa federação. Eu destaco a vocês que o objetivo é justamente fortalecer essa representação política dentro do Congresso Nacional, também pensando a longo prazo em relação aos dois partidos, aos seus ideais e, obviamente, pensando também nas eleições para 2026. Essa negociação ela foi fechada ali com os presidentes dos dois partidos, também a CM Neto, vice-presidente do União Brasil, também participou dessa construção, José Agripino Maia, ex-senador, Efraim Filho, que é senador líder do União Brasil no Senado, ministros e também ex-deputados participaram dessa negociação. Inclusive, existem parlamentares que estão aguardando a oficialização dessa federação para poder migrar de partido também para essa federação. E aí, para concluir, eu destaco a vocês que antes os detalhes, os ajustes a serem feitos nos últimos dias estavam girando em torno ali dos diretórios estaduais. E aí ficou decidido que os diretórios estaduais de localidades, de estados menores, eles ficarão sob o comando de deputados federais que tiverem ali do partido, que tiverem o maior número de deputados federais naquela região, serão quem comandarão aqueles diretórios estaduais. Já siglas maiores, como por exemplo Rio de Janeiro, São Paulo e também Minas Gerais, o comando será definido diretamente nas executivas dos dois partidos, nas executivas nacionais dos dois partidos. Isso por conta da importância política dos estados e também, é claro, da importância eleitoral.
Olha, você que está acompanhando o nosso programa, Federação e no Rio Grande do Norte. Os dois líderes, José Agripino, do União Brasil, e João Maia, do PP. Tapuão, o povo tem vez e voz. Coloca para falar comigo aqui no Fala Geral. Você que está em qualquer parte do planeta, boa tarde, Aquino. Aqui é Jorge, do Pajuçara, Zona Norte de Natal. Obrigado, Jorge, com a gente aqui no Fala Geral. Obrigado, amigo. Bom dia para você e para toda a sua família que está no nosso programa. Vá agora no nosso YouTube, coloque só isto, Fala Geral, o YouTube da nossa TV Futuro. Bom dia, Aquino Neto, está aqui ligado, aqui com você, Raimundo e Francisca Pereira. Você é o melhor da TV, não tem outro não. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado pelos elogios, acompanhando o nosso programa. Um abraço para você e para toda a sua família. O nosso muito obrigado. Bom dia, grande líder, Aquino Neto. Um abraço para a Canindé da Escolinha do Morro do Careca. Ponta Negra, hein? Doutor Joanilson, doutor Edivaldo Leite, Camila, Júnior, Vavá, João do Lanche, João Mecânico, Fátima, o delegado Lucena, doutor Lucena, um abraço, acompanhando aqui no Neto, aqui no Fala Geral. Rogério, da banda Forrozão de Ferro, Ari Gomes, Aranha, homem que tem manha. Um abraço aí para toda essa turma amiga que está acompanhando o Fala Geral aqui da nossa TV Futuro. 84-99461-8915. E no YouTube, você coloca, é fácil. O nosso programa coloca assim, Fala Geral. E acompanha a gente em qualquer parte do Brasil. Você quer viajar amanhã no feriadão, de 1º de maio, dia do trabalho? Você coloca lá, Fala Geral aí no seu YouTube, se inscreve no nosso canal e participa. O nosso muito obrigado mesmo, o nosso agradecimento todo especial. Dia 7, o conclave, começará a eleição para a escolha do novo Papa, o novo líder da Igreja Católica no mundo. Dos 135 cardeais, 2 já disseram que não participarão, alegando problema de saúde. 133 já estão antenados. Qualquer um poderá ser Papa. Coloca na tela, Itapuã. Fala, no ar. Recebemos essa informação há pouco do Vaticano. Segundo a Santa Sé, 2 desses cardeais não estarão presentes no conclave por motivos de saúde. Sendo assim, dos 135 aptos para votar, teremos 133 a partir do dia 7, a partir da quarta-feira, sem ser amanhã, a outra quarta-feira. Essas atualizações foram fornecidas por Matteo Bruni, que é o diretor da sala de imprensa da Santa Sé, ao qual nós estamos aqui credenciados. Ainda a Santa Sé não confirmou qual é a nacionalidade, mas a gente já sabe nos bastidores que são 2 desses cardeais. Um deles é o espanhol, o arcebispo de Valência, Antônio Cañizares, de 79 anos, que já tinha dito que tinha problemas de saúde e que não viria ao conclave. O outro, apesar da ausência ainda não estar confirmada do nome, a gente tem a informação de que seria o cardeal bósnio Vinko Pušlik, ambos da ala conservadora do Colégio Cardinalício. Também hoje o Vaticano informou que no dia 7, na outra quarta-feira, quando começar o conclave, vai ser o seguinte: teremos uma missa aqui no Vaticano, uma missa às 10 horas da manhã, ou seja, cedinho, 5 da manhã, aí no horário de Brasília. Essa missa na Basílica de São Pedro vai ser uma espécie de celebração, de cerimônia, obviamente religiosa, e depois dela vai haver então o início do deslocamento dos cardeais para dentro da Capela Sistina, e ali já haverá uma votação. Será a primeira votação do conclave de 2025, e aí teremos já no final da tarde algum tipo de resultado. Serão 2 votações pela manhã, 2 à tarde, e no final da manhã haverá o resultado das 2 primeiras, e no final da tarde das 2 primeiras também, se houver. Claro, fumaça preta se não tiver os 2/3 dos votos, fumaça branca se houver em algum momento os 2/3 dos votos. Estava fazendo um cálculo rápido
rapidamente aqui, dos 133 cardeais que a gente tem agora, são necessários no mínimo 88 cardeais para se ter o novo Papa, o sucessor de Francisco eleito. Estive hoje de manhã no Colégio Pio Brasileiro, que é a casa dos cardeais brasileiros. Lá estão os 7 cardeais que irão votar no conclave. A percepção que eu tenho é de que eles estão cada vez mais restritivos à imprensa, mais silenciosos. Enquanto eu estava lá, eles estavam aqui no Vaticano participando da 6ª Congregação Geral, que é essa reunião pré-conclave, que, como eu comentei também ontem, eles já é uma espécie de pré-conclave, porque eles já estão aos poucos se conhecendo, aos poucos conversando, aos poucos falando sobre os problemas atuais do mundo e da igreja. Guerras, pandemias, migrações, crise climática, tudo isso já passa pela pauta. Então eu estive lá no Colégio Pio Brasileiro, um momento em que estava muito silencioso, a mesa já estava posta dos cardeais no refeitório, mas obviamente não vi nenhum dos cardeais, estavam apenas alguns padres brasileiros. E a percepção também que eu tenho é de que nós tivemos 2 conclaves que a gente vem acompanhando mais contemporaneamente. 2005, pós João Paulo II, levamos 2 dias para ter o novo Papa. Após Bento XVI, 2 dias também. Esse pode ser, é uma especulação aqui, um comentário, pode ser mais demorado, porque o Papa Francisco renovou muito o colégio cardinalício, são 80% hoje dos cardeais do colégio novos cardeais. No tempo do pontificado de Francisco, isso pode fazer com que tenhamos um conclave mais demorado, porque eles realmente não se conhecem. E hoje tem cardeais de Mianmar, do Oriente Médio, da Ásia, da África. Sempre teve, mas não com tanta diversidade e não tão novos. Por isso está se falando aqui no Vaticano, nos bastidores, que poderemos ter um conclave um pouquinho mais demorado, e pelo que eu sei, até os cardeais desejariam que fosse assim, realmente, para que tivessem mais tempo para se conhecer. Particularmente, né, acho que a pluralidade que é saudada como um dos grandes feitos do Papa Francisco, que é justamente novos cardeais de diversos lugares, cardeais africanos, se fala na possibilidade de um cardeal negro, porque nós tivemos na história da igreja 2 cardeais da África, mas eles eram da região norte da África, uma região que, né, tinha influência do Império Romano, tinha influência da igreja e da Europa, sobretudo, e hoje é uma região árabe, né, uma região árabe, o norte da África. Não representa muito o que significa o continente africano, não representa a igreja e muito menos a África negra. Se fala nessa possibilidade, de repente um cardeal de Gana, muitas vezes se fala, mas sob a possibilidade de sim ser um cardeal dos mais antigos. Por quê? Dentro da lógica de que se ninguém é conhecido, quem sabe aqueles que têm mais voz, os mais antigos, acabam tendo uma certa vantagem, e aqueles que têm mais voz acabam tendo algum tipo de vantagem. O cardeal secretário de Estado do Vaticano, por exemplo, cardeal Perolin, italiano, é um dos mais cotados. O próprio decano do Colégio Cardinalício, Giovanni Battista Re, que é antigo, ele tem 91 anos, é um senhorzinho já, né, mas é aquele mais vocal neste momento do Colégio Cardinalício, foi o cardeal que celebrou a missa de corpo presente do Papa Francisco. Embora ele seja velhinho, antigo, idoso, mas ele pode ser votado também. Então, o fato de ter muita diversidade, sim, favorece aqueles que são mais vocais, os mais conhecidos num determinado momento, diante de tantos nomes novos, aqueles mais antigos e mais conhecidos levam alguma vantagem, sim. Olha, o cardeal Pietro Perolin, o italiano, daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você quem é o cardeal Pietro Perolin. E Dom Odílio Ché, ele disse o seguinte, Dom Odílio disse que não tem segredo, não tem segredo, o conclave não tem segredo, essa eleição não tem segredo. Daqui a pouquinho você vai também acompanhar aqui no Fala Geral o bispo brasileiro que disse, o cardeal brasileiro que poderá ser papa, que também está sendo cotado, pela liderança dele na Igreja Católica em todo o mundo, pela maneira hábil, pelo respeito que ele tem em todo o mundo da Igreja Católica. Ele disse que não tem segredo, não tem segredo. Solta o áudio aí, o povo falando comigo, Itapuã. Bom dia aqui no Neto, bom dia ouvinte da TV Futuro. A polarização causa esses conflitos, né, entre deputado, entre senador.
Mas Lindenberg Faria não tem moral nenhuma para querer dar lição de moral a Gilvan da Federal e a muitos deles lá. Que Lindenberg Faria é sujo. Todo mundo sabe disso, tanto ele como a mulher dele. A mulher bonita que Lula indicou lá. Sei. Todo mundo não sabe disso, que eles são sujos? Outra coisa aqui no Neto. O que Gilvan da Federal disse ao ministro, simplesmente ele só falou a verdade. Como é que o ministro, que foi do Supremo, foi presidente do TSE, quem comandou o país, né? As eleições, aí se envolve com a estrada dele limpa, a passagem limpa no Supremo, aí se envolve com a coja de ladrão, porque o povo não diz que quem se mistura com ladrão é? Por que esse homem caiu nessa? Ele escutou de Gilvan da Federal a verdade, só isso. Muito obrigado aqui, Neto, tenha um bom dia. Bom dia para você, amigo. Coloca na tela o povo Itapuã aqui. O povo tem vez e tem voz. O povo fala. Bola de futebol americano. Olha aí o nosso amigo que está lá em São Paulo, na região de Lins, lá em Marília. Está acompanhando o Fala Geral. Muito obrigado. O rei das embaixadinhas. Solta aí, Itapuã. Tem um vídeo dele. Bola de futebol americano. Olha aí ele fazendo embaixadinha. Rapaz, é o fraco. Olha. Menino, rapaz, ele parece até com Itapuã. Parece. Olha. Tá vendo? Bom demais, hein? Obrigado, amigo. Mandar você fazer uma competição com o nosso amigo Zé Luiz, que é o rei da embaixadinha. Zé Luiz, ele já fez todo o percurso da São Silvestre, fazendo embaixadinha, e os aplausos dele passavam, né? Grande Zé Luiz. Muito obrigado, meu grande amigo. Um abraço para essa turma. Pastor Damião Bezerra, obrigado por amigo acompanhando o Fala Geral aqui na nossa TV Futuro. Olha aí, quem é o italiano cardeal que poderá se tornar papa? Está cotado. Cotado. Isso aí é Dom Odilo, meu caro Itapuã. Então, a gente vai trazer para quem... Dom Odilo, daqui a pouquinho, vai dizer que não tem segredo. Dom Odilo, olha aí o italiano. É este aqui. Poderá ser papa. Pietro Parolin. Fala, no ar. Secretário de Estado, o cargo mais alto depois do Papa. Ele assumiu com uma visão clara de fortalecer a diplomacia vaticana, um desafio considerável dada a complexidade das relações internacionais e as muitas crises enfrentadas pela Igreja Católica naquele período. Como secretário de Estado, Parolin foi central em diversas questões diplomáticas. Ele desempenhou um papel fundamental nas negociações com países como Cuba, China e Irã. Um dos seus maiores sucessos diplomáticos foi sua contribuição para o restabelecimento das relações diplomáticas entre os Estados Unidos e Cuba em 2014. O cardeal Parolin tem uma visão clara sobre a liturgia como um instrumento transformador da vida espiritual dos fiéis. Ele acredita que a liturgia não é apenas uma cerimônia, mas uma forma de encontrar Deus e crescer em santidade. Para ele, a liturgia, quando bem compreendida e vivenciada, se torna um verdadeiro caminho para a renovação espiritual dos católicos. Ele também é um defensor ardente do Concílio Vaticano II, considerado por muitos como uma das reformas mais importantes na história da Igreja Católica. Parolin acredita que a Igreja, ao abraçar os princípios do concílio, se transformou em uma igreja mais globalizada, capaz de dialogar com diferentes culturas e de se inserir mais profundamente no mundo moderno. Embora apoie a reforma litúrgica, Parolin é crítico da ênfase que alguns colocam na missa tradicional em latim. Ele vê isso como um retrocesso, acreditando que o futuro da Igreja deve estar mais alinhado com os princípios do Concílio Vaticano II e com uma liturgia acessível aos fiéis, refletindo a diversidade da Igreja Universal. O cardeal Parolin tem sido uma figura-chave nas tentativas de aproximação da Santa Sé com a China. Em 2018, o Vaticano e a China assinaram um acordo histórico sobre a nomeação de bispos no país. Embora o acordo tenha sido recebido com ceticismo por alguns,
especialmente pelo cardeal Joseph Zen, Parolin acredita que essa colaboração é vital para a unidade da Igreja na China e para o futuro da fé católica naquele país. Além disso, Parolin tem se mostrado um defensor incansável do diálogo e da mediação em conflitos internacionais. Ele tem procurado ser uma ponte de diálogo em crises como o conflito entre Israel e Hamas e a guerra na Ucrânia. Para ele, a diplomacia do Vaticano deve ser uma ferramenta para a paz mundial e para a defesa dos direitos humanos. Sob sua liderança, a Cúria Romana passou por reformas importantes. Parolin tem trabalhado para modernizar e reestruturar o governo central da Igreja, com o objetivo de torná-lo mais eficiente e em sintonia com as mudanças da sociedade contemporânea. No entanto, a gestão de Parolin também foi marcada por controvérsias, como sua ligação com o polêmico caso financeiro envolvendo a compra de um imóvel em Londres. Embora nunca tenha sido formalmente acusado de irregularidades, Parolin foi questionado por sua possível conexão com os eventos que resultaram em uma investigação e no julgamento de outros membros da cúpula do Vaticano. Além disso, Parolin foi responsável por diversas tentativas de reforma nas finanças do Vaticano, incluindo a supervisão de cortes de gastos e a tentativa de evitar escândalos financeiros. A imprensa e analistas apontam que, embora tenha havido algumas vitórias, a resistência interna e as falhas no processo de implementação das reformas são ainda evidentes. Com 70 anos, Parolin é considerado um dos papabili, ou seja, um dos principais candidatos ao papado. Sua experiência diplomática, sua visão sobre a reforma e sua capacidade de negociar com diferentes culturas e religiões o colocam em uma posição de destaque. Parolin tem uma visão clara de uma igreja universal aberta a todas as culturas e povos. Para ele, a igreja não é apenas uma instituição religiosa, mas uma força global para o bem comum. Ele também é um grande defensor do conceito de sinodalidade, que envolve uma maior descentralização na tomada de decisão da igreja e um maior papel para as conferências episcopais locais. O cardeal Pietro Parolin é, sem dúvida, uma das figuras mais influentes e controversas do Vaticano. Com uma carreira marcada por êxito diplomático e por desafios internos, ele se apresenta como um possível futuro papa com uma visão moderna para a Igreja Católica. Sua habilidade para lidar com crises globais e seu compromisso com as reformas da Igreja serão fundamentais para o próximo capítulo da história da Santa Sé. Pois é, secretário-geral do então Papa Francisco, aquele lá no Vaticano. Quantos cardeais foram nomeados pelo Papa Francisco? Eu creio que ele é o primeiro a dar a notícia. Olha, você vai ser nomeado. Aqui está fortíssimo candidato a Papa, este italiano, de uma respeitabilidade muito grande. E esta eleição, que é cheia de segredo para muitos, mas Dom Odilo Tché, que também é um dos fortes nomes da Igreja Católica no mundo brasileiro, o gaúcho com descendência alemã, Dom Odilo disse que não tem segredo não, tem nada de segredo. E ele vai contar agora aqui no Fala Geral como é que acontece o conclave, como é que a eleição ela é feita. Então você fica sabendo agora. A senhora que está acompanhando o Fala Geral, que o senhor que está com a gente, pare tudo agora. Está almoçando? Para o almoço. Está preparando o almoço? Baixa o fogo um pouquinho para não queimar a panela. Coloca aí, Tapuã. Fala, no ar. E aí é nesse sentido que tem um papel muito importante as congregações gerais que acontecem antes, né? Porque, de fato... Sim. Então, antes de entrar em conclave, os cardeais todos, também os que têm mais de 80 anos, eles são chamados a Roma. Evidentemente, os que têm mais de 80 anos, eles não podendo ir, eles não vão. Alguns são velhinhos, impossibilitados de viajar, então não vão. Mas os que têm mais de 80 anos também são convidados a irem a Roma, a participar do funeral e, em seguida, a participar da Semana das Congregações Gerais,
congregações são reuniões. As reuniões gerais dos cardeais. Imagina uma semana de reuniões. E o que você faz? Você faz a reflexão sobre a situação do mundo, sobre a situação da igreja, sobre os desafios que o novo Papa deve enfrentar, que num futuro próximo a igreja precisa enfrentar, o que vai bem, o que não vai bem na igreja. E fazendo isso, naturalmente os cardeais conversam entre si. E aí ainda não é o conclave. E vai se formando uma ideia, mas quem é o candidato que preenche essas possibilidades e assim por diante? E os cardeais vão conversando e aí se forma naturalmente uma espécie de identidade ideal do que poderia ser a figura do novo Papa. E é claro que vai se identificando com possíveis cardeais, possíveis bispos que poderiam eventualmente preencher esses requisitos. Mas esta semana de congregações, de reuniões gerais, de fato é muito importante, porque ela é que depois oferece os critérios para a escolha do novo Papa. E se o senhor for eleito, Dom Adilo? Tá, pô, tem gente com a gente, coloca aqui na tela o povo para falar comigo no finalzinho do programa, nesta quarta-feira que faz sol em Natal. Boa tarde, não tem nem como os ciclistas, nem os pedestres passarem na Felizardo Moura, no sentido bairro Nordeste. Muito obrigado. Tem um vídeo, Itapom? Solta aí, por favor. Olha aí. Olha aí. Pois é. A prefeitura, rapaz. Que a prefeitura mande fazer aí. Essa roçar. Pessoas... Tão boa obra, tão bonita. Já está liberada a ponte, uma parte da ponte. Já desafogou muito o trânsito, já desobstruiu bastante o trânsito, a ponte de Igapó. Muito, muito, muito. E o volume d'água da barragem de Santa Cruz, em Apodi, está baixando. E isso preocupa. Na tela. No final deste mês de abril, a barragem de Santa Cruz, em Apodi, está com 68% de sua capacidade, segundo o Instituto de Gestão das Águas do Estado, o IGARNE. As reservas hídricas do Rio Grande do Norte também apresentam uma queda, estando com 52%. No mesmo período do ano passado, a média estadual era de 74%, como conta o José Procópio, diretor do IGARNE. Evidentemente que nós do governo, da professora Fátima Bezerra, do secretário Paulo Varela, nós do IGARNE e a sociedade gostaria que todos os açudes nesse momento estivessem transbordando, estivessem sangrando, porque eu estaria aí garantindo mais qualidade de vida, mais decência, mais emprego, mais alimentos, mais dignidade humana. O problema é que nós não temos governabilidade sobre a gestão das chuvas. Nós até estudamos, junto com a Imparne, com outros órgãos, para entender como é que está a situação da chuva. Mas hoje, no Rio Grande do Norte, no ano passado, nesse mesmo período, nós estávamos com 74% das reservas hídricas. 74%. Hoje nós estamos com 51%. 52%. Veja que hoje nós estamos em pior situação do que o ano passado. Todos os reservatórios nossos, no geral, estão pior esse ano, nesse mesmo período do que o ano passado. Aqui também. O ano passado aqui, nesse período, o nosso açude aqui da Apodi, o Mari e a Apodi aqui, a Apodi estava com 74%, hoje está com 68%. No ano passado, neste mesmo período, o número era diferente, altura de 74% da capacidade. E a expectativa que a chuva pudesse encher a barragem neste ano vai ficar para 2026, haja vista que não há uma expectativa tão fervorosa para as chuvas nesta região. A queda no nível dos reservatórios, como a barragem de Santa Cruz, reforça a necessidade do uso consciente da água no estado. O IGARNE orienta a população a adotar práticas sustentáveis para garantir a segurança hídrica do Rio Grande do Norte. Isso está nos convocando a fazer uma grande reflexão sobre gestão de água. Toda a sociedade precisa compreender esse momento, melhorar a gestão das águas, ter mais eficiência no uso das águas, ter mais cuidado com o uso da água, precisa campanhas educativas, é preciso pensar no cuidado com o uso dessa água, em alguns momentos fazer alguns ajustes de prioridade de uso,
como determina a Lei 94/33 de 97, precisamos fazer prioridade de uso, ou seja, vai ter momentos que você vai ter que deixar de ter alguns usos para ter outros prioritários. É preciso cuidado, gestão e reflexão sobre a água. Não vamos destruir água, não vamos gastar água, porque não temos para fazer isso. Pois é, e a gente fica por aqui. Deixa eu me abraçar só no finalzinho do programa, meu amigo Pedro, Grande Preto, do restaurante Sabor da Maria, no bairro do Planalto, sempre acompanhando o Fala Geral. E você que está aí nos restaurantes acompanhando o nosso programa. Está chegando Cleito Razek com o Cidade Agora. Amanhã, feriado, eu estarei aqui trabalhando às 10h45, se Deus quiser. Boa tarde, Brasil. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. Esporte, denúncias, comunidade, informações ao vivo. Olha aí, o trabalho tá aí, é o governo que fez, é o governo que faz. O governo do estado está concluindo as obras da primeira fase de melhorias de estradas no RN. 800 quilômetros estão sendo recuperados e sinalizados no maior programa de recuperação de estradas já visto no Rio Grande do Norte. Até o final do ano serão 1.500 quilômetros, que vão garantir mais mobilidade, facilidade para os produtores, conforto e qualidade de vida em cada canto do RN. Você já viu como tem obra? Agora o RN está rodando melhor. Olha aí, o trabalho está aí. É o governo que fez, é o governo que faz. Governo do Rio Grande do Norte. É porque dói, gente. Dói muito, sabe?